Existem nomes que ecoam pela história com uma força que é impressionante, e poucos são tão poderosos quanto o nome Babilônia. É um nome que virou sinônimo de poder, riqueza e também de uma queda que é vertiginosa. Para muitos de nós, o primeiro contato com esse nome vem das histórias bíblicas mesmo. O orgulho da Torre de Babel, a opulência do império de Nabucodonosor, o cativeiro da Babilônia. E algo que nós temos que observar é que essa história da Babilônia não é uma linha reta. Ela é uma saga com 2 capítulos grandiosos, mais capítulos estes separados por mais de 1000 anos de silêncio. E o capítulo que a Bíblia narra com maior destaque é focado mais no segundo momento, no segundo grande auge do povo babilônico. Para entender então como tudo isso começou e compreender a história completa desse povo, nós precisamos voltar muito no tempo para o primeiro ato desses acontecimentos espetaculares. A história da Babilônia tem várias fases, e antes da gente entrar em cada uma delas e explicar cada uma delas, vamos primeiro tentar enxergar o panorama, o geral ali, para a gente poder compreender essa história e depois ir nos pormenores. Primeiro então veio a ascensão dos amoritas, que fizeram da cidade uma força muito importante. Depois surgiu o primeiro império babilônico, com o rei Hammurabi no auge. Em seguida, houve o período intermediário, que foi de domínio de outros povos. Mais tarde veio o segundo Império Babilônico, aí sim com o rei Nabucodonosor II e todo o seu esplendor da cidade e tudo mais. E por fim, aconteceu a queda da Babilônia quando Ciro da Pérsia conquistou a cidade em 539 a.C. Nossa história então começa na antiga Mesopotâmia, a terra fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Imagine o seguinte cenário: o antigo Império dos Sumérios, que inclusive a gente tem até vídeo aqui, que dominou a região, essa região da Mesopotâmia por alguns séculos, ele acaba de ruir, os sumérios acabam de ruir. O poder está vago e a estabilidade desapareceu. É nesse cenário de caos que um povo se aproveita da oportunidade. Esse povo são os amoritas, um povo semita vindo do oeste. Eles não chegam como um exército unificado, mas eles vão ali se infiltrando cidade por cidade, tomando poder aos poucos. O marco zero então da nossa história acontece por volta de 1894 a.C., quando um desses chefes amoritas, um cara chamado Samuabum, estabelece sua própria dinastia numa cidade até então secundária. O nome da cidade, Babilônia. Em sua língua original, Bab-Ilu, que significa a porta de Deus. Mal sabiam eles que essa porta estava prestes a se abrir para um dos impérios mais influentes que o mundo já conheceu. Os primeiros reis dessa nova dinastia amorita, eles não tinham pressa, eles foram com calma com as coisas. Eles eram espertos e em vez de saírem conquistando tudo, eles primeiro arrumaram a casa. Fortificaram a Babilônia com muralhas, construíram templos e o mais importante, começaram a elevar o status do deus da cidade, uma divindade chamada Marduk. E esse nome ele é crucial, você tem que guardar ele porque a importância de Marduk vai crescendo junto com a importância da própria cidade da Babilônia. Então, a Babilônia estava se fortalecendo, se preparando, mas para se tornar um império de verdade, ela precisava de um líder que fosse lendário. E ele veio na figura do 6º rei da primeira dinastia. Seu nome era Hammurabi. Hammurabi ele foi um mestre no jogo do poder. Ele herdou um reino modesto até, e ao longo de 42 anos usou de tudo. Diplomacia, alianças estratégicas que ele formava e quebrava, conforme a sua conveniência e, claro, a força bruta dos seus exércitos. Ele foi, um por um, derrotando todos os seus rivais até que toda a Mesopotâmia estivesse sob o seu controle, debaixo do seu controle. Pela primeira vez, a Babilônia era a capital indiscutível de um império que era colossal. O sonho dos primeiros amoritas estava então realizado no período de Hammurabi. No entanto, governar um império tão vasto assim e tão diverso exigia mais do que apenas força militar. Era preciso ordem, justiça e um sistema que unificasse todos os povos sob, debaixo ali das mesmas regras. Foi nesse ponto que Hammurabi deixou seu legado que foi mais duradouro, o famoso Código de Hammurabi. Ele compilou um conjunto de 282 leis e as inscreveu em uma grande estela de diorito, uma rocha negra e muito resistente que
foi colocada em um local público para que todos pudessem ver. No topo dessa estela há uma imagem poderosa e cheia de simbolismo mesmo. O próprio rei Hammurabi é retratado em pé, em um gesto de respeito diante de Shamash, o deus sol da justiça. Shamash, sentado em seu trono, entrega a Hammurabi um cetro e um anel, símbolos da autoridade para governar e para fazer justiça. A mensagem era clara e inquestionável. As leis não vinham da vontade de um simples homem, mas eram um presente divino, e Hammurabi era apenas um intermediário escolhido pelos deuses para aplicá-las. Esse código ele não foi o primeiro da Mesopotâmia, mas foi o mais completo e também o mais bem preservado daquele período. As leis cobriam tudo, desde contratos comerciais e questões de família até crimes e punições também. O princípio central era a lei de talião, ou aquela ideia que muito possivelmente você conhece, que é de olho por olho, dente por dente, onde a punição deveria ser proporcional ao crime cometido, embora as penas elas variassem drasticamente dependendo da classe social do infrator e também da vítima. Com esse código, Hammurabi não era apenas um conquistador, mas também um administrador e um legislador que buscava estabelecer a justiça divina na Terra. Mas aí é que vem uma questão. Impérios forjados por um único homem genial geralmente têm um problema específico, que é o que acontece quando esse cara genial morre? A resposta é o caos, né? Porque após a morte de Hammurabi, seu império começou a rachar. Revoltas internas explodiram e os vizinhos, sentindo o cheiro de sangue, começaram a atacar. Seus sucessores lutaram desesperadamente para manter o controle, mas era tarde demais. O golpe final veio por volta de 1595 a.C., quando o rei hitita Mursili I liderou um ataque surpresa, saqueou a Porta de Deus e pôs um fim brutal ao primeiro grande império babilônico. O vácuo de poder deixado pelos hititas foi preenchido por um povo vindo das montanhas, os cassitas, e todo mundo esperava que eles fossem impor sua própria cultura, apagar o legado da Babilônia, mas eles fizeram exatamente o contrário. Em um ato de genialidade política mesmo, o rei cassita Agum II recuperou a estátua sagrada de Marduk que os hititas haviam roubado e a colocou de volta em seu templo. Com isso ele estava dizendo: nós não somos conquistadores não, nós somos os novos guardiões da tradição. E foi isso que fizeram por mais de 400 anos. O domínio cassita não foi uma era de grandes guerras, mas sim de estabilidade e, acima de tudo, de preservação. Eles adotaram a língua, restauraram os templos e se inseriram nas redes diplomáticas da época. Ao agirem como os guardiões da cultura babilônica, os cassitas eles garantiram que a chama daquela civilização não se apagasse, deixando tudo pronto para que séculos mais tarde a porta de Deus pudesse se abrir mais uma vez. Após o longo e estável domínio dos cassitas, a Babilônia entrou em um período sombrio ali. Ela acabou subjugada, tornando-se uma província do brutal e temido Império Neo-Assírio. Por séculos, a Porta de Deus, a Babilônia, esteve sob o controle de um mestre estrangeiro, mas todo grande império tem o seu ponto fraco. E a oportunidade para o renascimento babilônico surgiu quando o rei assírio mais poderoso, Assurbanipal, morreu, mergulhando o império em uma crise pelo trono. É aí que surge um novo líder vindo do sul da Mesopotâmia, um caldeu chamado Nabopolassar. Aproveitando o caos, ele se declara rei da Babilônia e rompe com o domínio assírio. E então, usando aquela velha tática de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, ele se aliou aos medos, outro povo que odiava os assírios ali, e juntos eles marcharam contra a capital inimiga, a invencível Nínive. Em 612 a.C., a cidade caiu. Eles não apenas derrotaram a Assíria, eles a apagaram do mapa. O segundo império babilônico havia nascido. Com o tabuleiro limpo, o filho de Nabopolassar,
Nabucodonosor II, pôde construir o império com que seu pai tinha sonhado. Seu reinado de 43 anos foi o auge absoluto da glória babilônica. Ele consolidou o poder no Oriente Médio, esmagou os egípcios e ficou famoso por sua conquista mais brutal, a destruição de Jerusalém em 586 a.C. e a deportação de milhares de judeus, o famoso cativeiro babilônico. E com toda a riqueza saqueada nessas guerras, ele transformou a Babilônia na maior e mais espetacular cidade do mundo antigo, com construções lendárias e tudo mais. Um exemplo disso é a entrada principal da cidade, que era o Portão de Estar, uma maravilha de tijolos vitrificados num tom de azul cobalto brilhante, projetando uma imagem de riqueza incomparável. Guardando a entrada, em relevos coloridos, estavam os protetores divinos da cidade, os leões da deusa Estar, os touros de Haddad, o deus da tempestade, e os dragões sagrados de Marduk. Era muito mais do que um muro. Era uma declaração de poder. E naquele período, a construção religiosa mais icônica eram os zigurates, pirâmides de degraus gigantescas que funcionavam como a casa literal do Deus na Terra. Uma escada conectava o nosso mundo ao mundo divino. E o mais famoso de todos eles era o Etemenanque. Era dedicado a Marduk e foi reconstruído por Nabucodonosor em uma escala colossal, com quase 100 metros de altura. E claro, não podia faltar aqui a maravilha mais enigmática desse período babilônico, os tão famosos Jardins Suspensos. A lenda diz que Nabucodonosor construiu uma montanha artificial de terraços verdes para a sua esposa, que sentiu falta da sua terra natal. E qual é o problema disso? O problema é que não existe nenhuma prova direta de que eles realmente existiram na Babilônia. O próprio Nabucodonosor, que adorava se gabar de suas obras, nunca escreveu nada sobre eles. E no final das contas, os Jardins Suspensos são um dos maiores mistérios do mundo antigo. Um lembrete de como as lendas podem ser mais fortes que as provas mesmo, porque até hoje a gente ouve falar sobre essa ideia dos Jardins Suspensos, mas na verdade a gente não tem nenhuma comprovação a respeito deles. Mas, como na primeira vez, a glória da Babilônia dependia de líderes fortes. Após a morte de Nabucodonosor, o império foi enfraquecido por reinados curtos e conspirações no palácio. E então veio o último rei, que foi Nabonido. E ele cometeu o maior erro político que um rei da Babilônia poderia cometer. Ele virou as costas para Marduk. Nabonido então decidiu promover o culto a Sin, o deus da lua, em detrimento do deus nacional da Babilônia, que era Marduk. Isso foi um desastre. A legitimidade do rei vinha da sua devoção a Marduk. Ao desprezar o deus, ele enfureceu a classe mais poderosa da capital, que eram os seus sacerdotes. Para piorar a situação, ele passou uma década fora da cidade, deixando seu filho no comando e aprofundando ainda mais a crise interna. Enquanto a Babilônia se dividia por dentro, um novo titã surgia no leste, Ciro o Grande da Pérsia. Ciro foi um gênio e ele viu a divisão interna e explorou a raiva dos sacerdotes, se vendendo não como um conquistador, não, mas como o escolhido de Marduk, o homem que viria para restaurar a ordem. Esse cara era safo, realmente, o bicho foi esperto. E o que aconteceu? Em 539 a.C., o exército persa chegou aos portões da Babilônia e a cidade, que tinha sido traída por dentro pelos seus próprios sacerdotes, simplesmente abriu os portões. A conquista foi praticamente sem luta. Ciro foi aclamado como um libertador, pondo um fim ao Império Babilônico e à independência da Mesopotâmia por milênios. A porta de Deus havia se fechado para sempre.